Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então hoje é o dia do aparecimento do Bhagavad Gita, né? Ou seja, o dia que o Bhagavad Gita foi falado, né? Por Krishna a Arjuna, né? Na batalha de Kurukshetra, antes da batalha de Kurukshetra. A gente vai fazer um artigo de Srila Purana Goswami Maharaj. No artigo não, perdão. A gente vai fazer o Bhagavad Gita dele mesmo, né? A tradução e os significados, né? Então, só para... Bom, o primeiro verso a gente vai... nem sai na lâmina aí, mas vamos colocar, né? Dhritarashtra disse ao Sanjaya que fizeram meus filhos e os filhos de Pandu ao reunir-se no sagrado Kurukshetra, ansiosos de lutar. O comentário é: o Bhagavad Gita aparece na seção Bhishma Parva da escritura hindu conhecida como Mahabharata. Seus 700 versos apenas conformam um somente capítulo na mais extensa epopeia da história. No meio do romance, intriga política e guerra, o Dharma, o caminho da retidão, se vê entretido ao longo do entramado Mahabharata. O Bhagavad Gita expõe claramente a essência mesma do dito Dharma, Prema Dharma, o Dharma do amor. O primeiro capítulo do Gita introduz ao leitor o cenário histórico no qual terá lugar a sagrada conversa entre Krishna e Arjuna, a qual constitui a maioria do Gita. As quadrigas estão colocadas em formação militar e a guerra é inevitável. A confrontação fratricida a que o Mahabharata tem sido conduzido já não pode ser detida. Os filhos de Dhritarashtra, liderados por Duryodhana, se encontram em um bando e os filhos do irmão falecido de Dhritarashtra, Pandu, se encontram no outro bando. Liderados por Yudhishthira, Dhritarashtra era cego de nascimento, porém ainda assim o sábio Vyasa ofereceu lhe dar visão para poder testemunhar a batalha. Quão doloroso seria observar a batalha. Foi algo que ficou mais que claro a partir da negativa de Dhritarashtra a essa oferta de Vyasa. De fato, Dhritarashtra, estando apegado a Duryodhana, e ele foi cegado pela hora de impartir justiça, foi uma figura chave nesse desafortunado giro de acontecimentos. Se o seu sentido de justiça não tivesse ficado dominado pelo apego material, para o seu filho a batalha teria sido evitada. Então, explicitamente imprópria, como aconteceu, ser o rol de Dhritarashtra. O mesmo deu a Krishna a oportunidade de falar sobre a natureza do apego, suas consequências, o desapego, o conhecimento, em última instância, o amor por Deus. O Bhagavad Gita nos leva a uma travessia religiosa e espiritual do egoísmo para a abnegação no amor a Deus. Através de uma exaustiva análise comparativa, Krishna leva o seu discípulo e querido amigo Arjuna, um dos seus filhos de Maharaj Pandu, para o caminho da devoção. O filho mais velho de Pandu, Yudhishthira, era o herdeiro legítimo do trono. Devido a que Dhritarashtra era cego de nascimento, não foi escolhido para ser rei. Se diz que o pai nasce de novo na forma do seu próprio filho. Sendo assim, Dhritarashtra desejava que seu filho Duryodhana assumisse o trono, em vez do filho mais velho de Pandu. O significado do nome Dhritarashtra é aquele por quem o reino se sustenta. Como o seu nome o indica, Dhritarashtra tentou reter o reino para si mesmo. Vyasa abençoou ao seu discípulo Sanjaya para que, inclusive, sem estar presente no campo de batalha,
ele pudesse conhecer misticamente a respeito de cada matiz da guerra, incluindo as mentes daqueles que ali estavam implicados, né? Ante o pedido de Vyasa, Sanjaya, cujo nome indica alguém do todo, né? San, vitorioso, Jaya, e por isso, amo da sua própria mente e sentidos, aceitou narrar os eventos ao cego e velho Dhritarashtra desde o recinto do palácio. Sabendo bem que o Dharma estava do lado dos Pandavas, Dhritarashtra aqui se refere ao campo de batalha em termos de seu legado sagrado. As mais remotas referências a respeito da santidade de Kurukshetra são encontradas nos Upanishads e nos Shrutis também. De acordo com o Srimad Bhagavatam, o Avatara Parashurama executou sacrifícios em Kurukshetra. O sagrado lugar levou ali o pai de Krishna, Vasudeva, durante um eclipse solar. Em dita ocasião, Vasudeva também executou sacrifícios ali. Como veremos mais adiante, a magnitude da santidade de Kurukshetra excede o conteúdo nessas conhecidas histórias. Neste verso, a voz de Dhritarashtra se encontra cheia de dúvida. Ele percebeu que a esperança de que seus filhos pudessem prevalecer era mínima. Talvez, ele pensou, a piedade dos Pandavas, combinada junto com a influência de Kurukshetra, fará que os Pandavas se retirem da batalha, otorgando-lhe a vitória a Duryodhana, a eles ali não presentes, né? Ou seja, eles não quererem participar da guerra. Entretanto, os Pandavas eram mais que pessoas piedosas, eles eram devotos íntimos de Krishna e, por isso, transcendentalista do mais alto nível. Ademais, Kurukshetra era muito mais sagrado do que Dhritarashtra acreditava. A santidade de tal sítio, de tal local, né, revelada pelos místicos devocionais da tradição Gaudiya Vaishnava em seus comentários de Srimad Bhagavatam. Em seu tratado a respeito do Bhagavatam, conhecido como Krishna Sandarbha, Jiva Goswami detalha a cronologia daqueles eventos que levaram ao que foi a primeira visita de Krishna a Kurukshetra. À idade de 50 anos, Krishna visitou Kurukshetra junto com seu séquito imperial de Dwarka. O propósito oculto desta peregrinação foi encontrar-se com os aldeãos e particularmente as pastorzinhas, né, as gopis de Vraja, aquele entorno rural onde Krishna viveu em sua juventude. Ele quis reafirmar aos devotos de Vraja quanto eles os amava e que, apesar de de estar vivendo fora de Vraja, na alta sociedade, ele pensava neles constantemente. Logo, depois de ter matado o malvado rei Kansa, Krishna temia que aqueles que buscassem vingança da sua morte pudessem criar caos em Vraja. Cujos residentes não se encontravam equipados como para lidar com a invasão militar. Ao Krishna estabelecer o Dharma e ao longo do reino ele fez isso tendo aos seus devotos de Vraja em mente. Estando separados dele por mais de 100 anos, com apenas um breve e embaraçoso encontro aqui em Kurukshetra, seus devotos de Vraja nunca oscilaram em seu amor por ele. A separação fez com que seus corações se apegassem ainda mais a ele, da mesma forma que o fez o coração de Krishna. Da mesma forma em que isso fez com que o coração de Krishna se apegasse ainda mais a eles, né? Agora, mais de 50 anos depois de sua breve encontro com eles, em Kurukshetra, Krishna se encontrava novamente pisando nesse sagrado lugar e ali pôde recordar o seu encontro prévio com as gopis. Quando Krishna se encontrou com os habitantes de Vraja previamente em Kurukshetra, ele teve uma audiência privada com as gopis, as quais lhe amavam mais que suas próprias vidas.
que tão grande deveria ter sido a necessidade naquele momento. Elas se encontravam novamente juntos com Krishna, porém ele agora vestia ornamentos principescos, sua coroa de pena de pavão havia sido substituída pelas joias próprias da realeza, sua doçura coberta por majestosidade. Ele as convidou a se encontrar com ele, porém devido a se unir com ele, na realidade. Porém, devido às circunstâncias, elas não puderam. Elas amavam a Krishna, o pastor de vacas, porém agora em Kurukshetra ele apareceu diante delas como um príncipe e costumava pastorear as vacas descalço nos bosques de Vraja. Porém agora se encontrava montado em um elefante e ele costumava segurar, né, uma flauta em suas duas mãos, porém, como príncipe, aparecia por momentos com 4 braços. As gopis não podiam unir-se a ele na grande cidade de Dwarka. Sendo simples mulheres da aldeia, elas não sabiam como atuar na alta sociedade, nem tampouco estavam interessadas em ser as suas rainhas. Elas desejavam as noites, né? Elas se lembravam, né? E tinham saudade das noites da lua cheia em Vraja, e aquele Krishna a quem pertencia totalmente a elas como amante. Sem os bosques de Vraja, sem o rio de Yamuna, sem os amigos de Krishna e suas vacas, tudo qual criava uma atmosfera propícia para o mais elevado amor das gopis, não podiam se sentir satisfeitas, inclusive na presença de Krishna mesmo. Elas não regressaram com ele para assim se tornar membros da sua Assembleia Imperial, porém, o fato é que se fosse com elas, prometendo-lhes que logo regressaria em Avraja, e dizendo-lhes que, enquanto isso, deveriam saber que ele pertencia unicamente a elas. Ainda que fisicamente ele regressou a Dwarka, seu coração partiu para Vraja com as gopis. Aqui, neste lugar, Kurukshetra, Krishna admitiu que a devoção de Radha por ele o havia conquistado. Esta é o cumbre, né? O cume, né? Do Dharma, o amor de Sirada Prema Dharma. O que é o Dharma? É aquilo mediante o qual Deus se satisfaz. Bom, tão satisfeito estava Krishna pela devoção das gopis que ele se inclinou ante isso. Aquele que, ainda que este amor diamante para Kiya das gopis sentem por Krishna, é na verdade uma ilusão mística, sendo que elas são suas potências, Shaktis, e por isso lhe pertencem, Swakiya, a ele, né? A rainha desse tipo de êxtase é Radha, e sendo assim o serviço a ela é aquilo que mais satisfaz a Krishna. Sua necessidade nesse momento era imensa, muito grande em Kurukshetra. Ela chegou a estar muito próxima de reunir-se com Krishna, porém não pôde fazê-lo. O valor de algo é determinado pela necessidade. Diante do momento de maior necessidade irada, inclusive o mais insignificante serviço prestado a ela resultará em uma imensa remuneração, tal o valor da devoção arada em Kurukshetra. Bom, Duryodhana considerava que o seu mestre Drona era em parte a causa de sua dificuldade, já que foi Drona que, por ser imparcial, havia instruído a Drishtadyumna nas ciências militares, e agora era o próprio Drishtadyumna que havia organizado a formação militar daqueles que o apoiavam, né? Drishtadyumna era o filho de Drupada, ele nasceu pelo desejo que Drupada tinha de vingar-se de Drona. Logo que Drona enviou o seu melhor estudante, Arjuna, a capturar a Drupada por romper com sua palavra de honra, Drupada executou um sacrifício por obter um filho que pudesse matar Drona. Drishtadyumna era esse filho, Drona sabia disso, porém ainda assim
não vacilou em instruí-lo nas ciências militares devido ao compromisso para com seu Dharma como mestre. Por cima de sua própria segurança pessoal, começou a batalha. Então, texto 14 do capítulo 1. Então. O outro lado, Madhava, o filho de Pandu, situados em uma grande e veloz quadriga, puxada por cavalos brancos, tocaram seus búzios divinos. Né? Comentário. Essa é a primeira vez que Krishna é mencionado no texto do Gita. O nome Madhava leva ao significado que implica de que Arjuna, que também é apresentado neste verso, sairá vitorioso, já que Madhava se traduz por momentos como o esposo da deusa da fortuna. A sílaba Ma se refere à deusa e Dhava significa o esposo. O nome Madhava, né, o apelido Madhava, é particularmente doce. Ma é a raiz sânscrita a partir da qual se deriva a palavra madhu, mel. Igualmente indica uma paixão e uma loucura intoxicada, mada. A carruagem de Arjuna, a quadriga de Arjuna, é assinalada aqui. Ainda que todos os guerreiros também se encontram sentados nas suas quadrigas, a quadriga de Arjuna se destaca em comparação com as demais, pois esta foi um presente que ele recebeu de Agni, o deus do fogo. A mesma se considera invencível no plano dos mortais, e o fato de que Krishna a estivesse conduzindo somente somava a sua invencibilidade. Ainda que Krishna mesmo era em si um poderoso guerreiro, ele havia tomado o voto de não lutar na batalha. Em lugar disso, ele concordou em ser o auriga, né, o condutor de Arjuna. Entretanto, o poder de sua presença no campo de batalha não é algo a ser subestimado. Dhananjaya se refere à capacidade de coletar riquezas, uma habilidade que Arjuna demonstrou durante o grande sacrifício que precedeu a coroação de Yudhishthira. Este nome também implica que Arjuna possui a capacidade de coletar a riqueza do amor de Deus através das instruções que recebeu de Krishna. Yudhishthira é o maior, o mais velho de todos os Pandavas. Seu nome significa aquele que permanece inalterado, Sthira, na batalha, Judhi. Bom, a vitória está com Arjuna e com todos aqueles que chegam à conclusão que ele chegará. Render-se a Rishikesh. Krishna, o amo dos sentidos. A bandeira de Hanuman, o servo macaco de Rama, implica sua presença na quadriga de Arjuna, o qual vai garantir ainda mais a vitória de Arjuna. A referência que Sanjaya faz de Krishna como Rishikesh indica que ele é o amo dos sentidos, enquanto que os sentidos são seus amos deste mundo. Portanto, aquele que é amo dos sentidos será o senhor da terra, em cujo bando se encontrará a vitória sobre a ilusão. Bom, Arjuna se dirige a Krishna como infalível, certamente que ele é. Porém, por que se encontra o infalível, né? Porque o infalível está conduzido à quadriga de Arjuna. Todos são falíveis nesse mundo, sem importar que tão poderosos aparentam ser. O fato de que Krishna assuma o posto do auriga, do condutor, né, da quadriga, e recebida essas ordens do seu devoto Krishna, ações que parecem ser contraditórias ante a noção de que ele sustenta uma posição de infalibilidade, de não falível, implica que o seu status infalível é algo sobrenatural. Por mais condutor que aparenta ser, o será ante todo o amigo de Arjuna. E Krishna nunca vai falhar. Ele se tornou o chofer de Arjuna devido ao seu afecto por ele.
De todas as qualidades de Krishna, seu afeto por seu devoto é a mais destacada de todas. A ironia de Krishna implica em uma brincadeira como segue, né? Qual é o propósito de somente observar ao inimigo? Né? Krishna riu entre os dentes, né? Porque a Arjuna pediu para que Krishna colocasse, né? O verso é assim, né? Ó Dhritarashtra, Sanjaya falou, ó Dhritarashtra Rishikesha, havendo sido ordenado por Gudakesha, Gudakesha, que é Arjuna, ele colocou a melhor das quadrigas entre os dois exércitos, parando em frente, né, a Bhishma e a Drona, no meio de todos os demais governantes do mundo. Krishna disse, somente observa, Partha, a todos os Kurus aqui reunidos. Né? No significado, como eu disse, a ironia de Krishna implica uma certa brincadeira, né, que ele fala, qual é o propósito de somente observar ao inimigo? Krishna riu entre os, assim, né, como entre os dentes, assim, sorriu, né, assim, de uma forma dissimulada diante a situação difícil de Arjuna, detectando uma reticência em Arjuna que ele mesmo havia ocasionado. Arjuna era conhecido por haver conquistado o sono, Gudakesha. Porém, a partir de aqui, Krishna começava a situá-lo no sonho místico da ilusão divina e aparente do apego material, da forma que essa conversa pudesse se levar a cabo. Sendo Rishikesh o amo dos sentidos, Krishna despertará Arjuna da ilusão de uma vida centrada na interação entre os sentidos e os objetos dos sentidos. Ele fará isso ao ensinar a Arjuna como controlar os seus sentidos, o qual dá lugar ao conhecimento do ser, de Deus e da união dinâmica de ambos através do amor. Krishna se deteve diante de Bhishma e Drona, aqueles que personificavam o apego de Arjuna. Ele enfatiza este apego ao a descrever a todos os soldados como uma só família. Os Kurus, os apegos devem ser retirados se é que a pessoa se propõe a conquistar a Deus através do amor. Sendo assim, essas primeiras linhas entre Arjuna e Krishna abarcam todo o espectro da vida espiritual, desde o apego material até o amor de Deus.